Olá, começando aqui mais um Papo Empresa no Gente e Gestão. Lembrando que o Gente e Gestão é um hub de educação corporativa que envolve uma série de momentos de ensino, de aprendizado. E esse momento aqui, o podcast Gente e Gestão, é um desses momentos. E hoje a gente tem aqui um convidado especialíssimo, uma presença luxuosa. Eu falo do meu amigo Eduardo Gomes de Matos, CEO, sócio fundador e chairman da Gomes de Matos Associados. Meu amigo Eduardo é formado em Economia pelo UFC e é pós-graduado em Administração de Empresas. Ele é consultor de muito tempo, de longas datas, e é responsável pela implantação de inúmeros projetos de estratégia e competitividade em várias empresas ao redor desse Brasil. Não é só aqui, não. A atuação do Eduardo e da sua empresa já rompeu as fronteiras do Ceará e do Nordeste e já está em todo o Brasil. E o Eduardo, ele é especializado em desenvolvimento empresarial e na utilização dos mais modernos métodos, das mais modernas ferramentas de gestão empresarial. Ele é autor do livro Novos Padrões de Gestão Empresarial, Os Desafios da Competitividade. Ele é coautor dos livros Treinamentos Comportamentais, que nós temos aqui. Eu estou olhando para ele aqui, o livro. Né? Ele também é coautor do livro Empreendedor Total e Gênio Sem Lâmpada. E recentemente ele escreveu o livro A Nova Gestão, que teve um capítulo 2, né? Em parceria com o nosso amigo Gomes. Com décadas de experiência em tornar grandes, médias e até pequenas empresas mais competitivas e longevas, meu amigo Eduardo Gomes de Matos revela as oportunidades para empresas tradicionais criarem novos mercados, crescimento acelerado e reinventar seus negócios adotando uma nova forma de pensar, novas práticas e um novo modelo de gestão. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui. Eduardo, irmão, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, pela honra de te ter aqui para bater esse papo. E uma certeza eu já tenho aqui, vai ser um masterclass, vai ser uma aula. Todas as pessoas que assistirem a esse podcast, Gente e Gestão com a tua presença, vão terminar esse vídeo aí com aquela sensação de que assistiram a uma super aula, uma mega aula. E eu queria começar do começo. Primeiro te dar aqui uma boa tarde, uma boa tarde, né? Te agradecer e deixar você aqui à vontade também para dar uma boa tarde aí antes da gente começar esse papo. Legal. Nacélio, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre é muito bom a gente estar participando de pessoas inteligentes, como você, que conduz esse projeto aí tão fantástico, né? De compartilhar experiências de empresários, de empreendedores, de executivos de sucesso, para que a gente possa trocar, fazer networking com outras pessoas, possa inspirar outras pessoas nas histórias. A nossa realidade é a nossa realidade, não é a verdade, né? É só um caminho que a gente utilizou e que deu certo essas decisões que nós tomamos. Então, assim, é sempre muito bom a gente poder compartilhar e aprender também, trocar ideias, para que a gente possa continuar aprendendo e trocando ideias para a gente crescer, né? Legal. É um prazer. Você mesmo diz, né, que a gente tem que aprender, desaprender e reaprender. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Aprendi isso com você. Tá joia. Mas, Eduardo, começando do começo, meu amigo, me fala aí como é que começou essa linda história, essa extraordinária história de ajudar empresas a serem melhores. Como começou essa sua veia empreendedora e especificamente no segmento da consultoria empresarial? Legal. Quando eu era muito jovem, 20 anos, eu tinha trabalhado numa empresa muito grande, mas eu tinha um sonho de empreender. Então, meu pai estava se aposentando do Banco do Brasil e a gente resolveu abrir uma empresa. E meu pai convidou meu ex-cunhado para ser sócio do negócio. E a empresa estava dando muito bem no começo, né? Foram 5 anos de muito sucesso, de crescimento, mas aí começaram a haver alguns conflitos familiares, e eu naquela época muito jovem, com 23, 24 anos, resolvemos dissolver a sociedade. E com essa dissolução da sociedade, eu poderia assim até dizer que quebrei naquela época, né? E tive que assumir todas as responsabilidades daquela organização, porque tudo era no meu nome. E aí eu fui novamente para o mercado de trabalho estudar. Então eu fui estudar, fazer minha pós-graduação.
E naquela pós-graduação eu comecei a entender mais o mundo da gestão empresarial. E nessa pós-graduação eu tive a oportunidade então de começar a fazer alguns treinamentos. Então minha pós-graduação tinha sido em qualidade e eu comecei então a ser presidente da UBQ, que era a União Brasileira para a Qualidade, aqui no Ceará. Eu fundei a UBQ, reuni todas as empresas na época que trabalhavam com qualidade, Petrobras, Xerox, Shell, e todas as grandes empresas trabalhavam com qualidade, Semec, na época do Grupo J. Macedo, e uma série de empresas. E quando foi para ter a eleição do presidente, resolveram me escolher e eu fui presidente durante 2 mandatos disso aí. Em 1992, eu era executivo do Sindicato dos Lojistas, tinha voltado ao mercado como executivo, não mais como empresário, e eu comecei a ministrar treinamentos no Sebrae sobre qualidade dos serviços, excelência em serviços, gestão da qualidade total, 5S, ISO 9000, todos os aspectos da qualidade. Isso já era inovação na sua época, né? Era. Quase ninguém falava desses temas relevantes para as empresas. Né? Quem falava na época era o professor Falcone, somente, né? Falava, e aí eu assisti uma palestra do Falcone e disse assim, rapaz, um dia eu vou ser igual a esse senhor. Um dia eu vou ser igual a esse senhor aí. E aí nós começamos esse trabalho e o Grupo Pão de Açúcar, na época, em 1991, ele estava passando por um processo de reestruturação. O Dr. Abílio tinha feito uma reestruturação societária dentro da empresa, tinha tirado vários irmãos dentro do negócio, tinha comprado, tinha brigado com outros, mas o fato é que o Pão de Açúcar precisava de uma consultoria para ensinar o que era qualidade, o que era atendimento para as pessoas. E na época o Pão de Açúcar era uma empresa arrogante, prepotente, né? E então nós começamos a treinar toda a diretoria, fazendo um treinamento de atendimento, de qualidade, de excelência em serviços. E o treinamento foi muito bem avaliado pela diretoria, pela gerência. Depois nós treinamos todos os encarregados de loja. Depois os encarregados pediram para treinar todos os funcionários. Na época eram 1000 funcionários naquela época. E aí nós fizemos esse trabalho. Quando acabou, o diretor nacional, o seu Machado, chegou para mim. Aqui no estado do Ceará. Aqui no estado do Ceará. O seu Machado chegou para mim e disse assim, Eduardo, e agora? O que a gente faz para dar continuidade? Aí eu disse, seu Machado, a gente implanta um programa de qualidade total. E aí ele falou assim, você já implantou em algum lugar? Eu disse, não, o Pão de Açúcar vai ser o primeiro lugar. Então, é o primeiro cliente dessa... Primeiro cliente. Esse empreendimento. Né? Empreendimento. E aí da consultoria mesmo. A consultoria, o primeiro... Isso foi muito importante para mim. Porque eu era muito jovem, eu tinha 26, 28 anos na época, na realidade. E quando eu chegava em outras empresas, o pessoal perguntava, onde é que você é consultor da onde? Eu disse, não, eu sou consultor do Grupo Pão de Açúcar. Né? Então eu devo muito ao Grupo Pão de Açúcar. Agregou um valor extraordinário. Passamos 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, de 91 a 2001. Foi uma escola para mim, né? Trabalhar com o Dr. Abílio, com todos a diretoria do Pão de Açúcar, foi uma escola. Você chegava a se relacionar diretamente com poucas vezes. A gente ia para algumas reuniões em São Paulo, que eram reuniões gerais, e às vezes o Dr. Abílio estava presidindo. Mas quem estava presidindo na época mesmo a companhia, depois do Dr. Abílio, foi a Ana Maria Diniz, que era sua filha. Né? Sim. Então a Ana Maria, nós tivemos mais contato com a Ana Maria do que propriamente com o Dr. Abílio. Mas o Dr. Abílio sempre vinha também para as inaugurações de loja aqui, a gente sempre tinha algum contato. Mas, então, em 91, quando eu comecei no Pão de Açúcar, em 92, eu era executivo do Cindy Lojas. E aí eu depois fui ser executivo da CDL, da Câmara de Dirigentes Logísticos de Fortaleza. E eu trabalhava à noite no Pão de Açúcar, aos sábados. Então, o meu ritmo de trabalho sempre foi muito forte. No mínimo 12 horas por dia de jornada. No mínimo de jornada. Né? E aí, o presidente, então, da CDL, na época, um grande amigo meu, Valmar Miranda, Sim. que era dono da Discom, Sim. e por aí vai. E o Valmar chegou e disse, Eduardo, tu precisa tomar uma decisão na tua vida. Ou tu é consultor do Pão de Açúcar, ou tu és superintendente da CDL. Escolha, pense e me diga. Eu disse, não, Valmar, está decidido. Consultor. Eu sou consultor. Né? E na época foi preciso muita coragem. Porque naquela época eu ganhava 30 salários mínimos. Que significaria hoje algo em torno de 30 mil, alguma coisa mais. Não, hoje em torno de 45 a quase 50 mil. Uns 40, eu acho, que eu ganhava na época. Né? E aí eu tomei a decisão de só com um cliente, que era o Grupo Pão de Açúcar, deixar aquele trabalho com uma mulher e 2 filhos pequenos, mas para empreender. Eu disse, eu tenho que testar é uma agora. vocação, né? O que é uma vocação? Eu tenho que testar agora, né, Nação? Eu tenho que testar agora porque eu sou novo. E aí tomei essa decisão de começar a Gomes de Mato só com um cliente, que era o Grupo Pão de Açúcar. E aí foi esse processo de crescimento, né? Contratando. E aí em 2000, eu divido sempre a Gomes de Mato de 5 em 5 anos.
Já era Gomes de Matos nesse momento? Já era Gomes de Matos. Porque desde o tempo da faculdade, que os meus professores, que tinham sido alunos do professor Raimundo Gomes de Matos, que é que dá o nome à Avenida do Montese, né? Todos eles me conheciam por Gomes de Matos. Então, grandes professores, como Mozart Soriano Aderaldo, como Denizar Macedo, como Antônio Girão Barroso, que são expoentes aqui da economia no nosso estado, né? Poetas e intelectuais, legal. Eles me chamavam de Gomes de Matos porque eles tinham sido alunos do meu tio bisavô, né? Que era o professor Raimundo Gomes de Matos. Então, naturalmente, o pessoal dizia, até disse quando eu fui fundar Gomes de Matos, Eduardo, tu vai botar teu nome? E se a empresa der errado, rapaz? Eu disse, não vai dar errado. A empresa vai dar certo, não se preocupe não, mas eu vou tratar o meu nome, porque as pessoas me conhecem por Eduardo Gomes de Matos. Então, sim, eu tomei a decisão. E aí, em 95, nós fundamos a Gomes de Matos. Empreender no Brasil é difícil, né? Eu digo sempre que, às vezes, a gente está fazendo mentoria para as startups, né, no BS Innovation Hub, e as pessoas me perguntam assim, os jovens empreendedores me perguntam assim, ei, Eduardo, como é que é depois que a gente, toda essa dificuldade inicial? Eu disse, rapaz, olha, os 5 primeiros anos são muito difíceis. Depois você se acostuma, né? Depois você se acostuma. Porque sempre é difícil, sempre é difícil. E aí completamos 5 anos de mercado, e aí uma cliente nossa disse assim, Eduardo, sabe quando é que a Gomes de Matos vai crescer? Eu disse, não, quando é, Cristina? Ele disse, quando você fizer a mesma coisa que você fez aqui com a gente. Nós éramos técnicos de informática, você nos transformou em empresários de informática. A Gomes de Matos só vai crescer na hora que você contratar mais consultores. Porque você tem 40 horas semanais, e essas horas não tem como... Vai chegar uma hora que vai bater com a cabeça no pé. Isso, exatamente. Então, na época, nós éramos eu, a Fernanda, minha esposa e cofundadora junto comigo, e mais 2 consultores. E aí eu disse, realmente nós temos que contratar mais pessoas. E aí Deus sempre é muito bom na minha vida. Tenho muita crença em Deus, né? Eu sempre peço... Eu acho uma das suas grandes virtudes, é a sua fé. E professo muito a minha fé em todos os lugares que eu vou, né? E aí tem um grande amigo meu, que é o Edilson da Serlares. O Edilson era fornecedor da Ambev e disse assim, Eduardo, o gerente de qualidade de pessoas da Ambev está saindo, porque a Ambev está transferindo ele para o Rio de Janeiro. Ele disse que não vai. E tu sabe que na Ambev daquela época era ir ou sair, né? Sim. E aí ele disse que ia sair. Eu disse, cara, então eu vou conversar com o cara, mas tu acha que o cara vai sair da Ambev para trabalhar com Gomes de Matos? Esse cara conversa com o cara. E aí eu fui conversar com o Elvio Carvalho, um cara sensacional, e o Elvio veio ser sócio da Gomes de Matos. Então, muito da cultura da Gomes de Matos também tem muita influência do Elvio, porque o Elvio é ex-Ambev, muito resultado, muito foco em resultado, processo, excelência. E aí o Elvio passou 6 anos conosco, e aí nós pegamos um grande contrato, que era a Guanabara, e aí íamos fazer todos os processos da Guanabara, e aí o Paulo Porto chegou e disse assim, cara, eu não posso esperar um ano, tem que ser 6 meses. Aí eu disse, Elvio, então nós temos que contratar consultores. Vamos contratar consultores mais jovens, que é um levantamento de processo, para fazer o trabalho mais braçal. Aí nós contratamos 2 consultores, um dos quais o Guilherme Pequeno, que já tinha sido... Que hoje é seu sócio. Que é o sócio, com mais tempo de casa, 22 anos. E aí nós contratamos o Guilherme. O Guilherme já tinha tido uma experiência anterior na Gomes de Matos como estagiário, tinha passado 1 ano como estagiário. E aí o Guilherme volta como consultor júnior. E aí nós fomos contratando novos consultores e formando os consultores. Então, assim, 2005 completamos 10 anos, 2010, 15 anos, né? E aí agora estamos prestes a completar 30 anos. E aí crescemos. Hoje, como você falou, a gente atua desde o Maranhão até o Paraná, vários projetos em vários estados. Hoje já são mais de 50 consultores, 50 sócios. Legal. E não é só mais a Gomes de Matos Consultoria. A Gomes de Matos Consultoria iniciou, mas hoje nós temos uma agência de Growth Marketing, que é a Diesel, né? Faz um trabalho muito legal também. Esse ano nós fizemos uma spin-off toda da nossa área de educação corporativa e criamos a Rocket 55, que tem uma parceria e uma sociedade muito boa com a Octa Digital, que a gente desenvolve um trabalho muito forte. A Rocket tem um core business mais voltado para desenvolvimento. Mais desenvolvimento, isso. Né? Ela faz a escola de consultores, que agora nós vamos ter a 30ª Ainda tem a escola de empresários? A escola de empresários não, nós transformamos a escola de empresários mais no módulo da nova gestão, da imersão da nova gestão. Né? E tem outros projetos, como o Beto Leve e por aí vai, tem outros projetos. Legal. E temos também uma sociedade, junto com o Beto Student e com a Cordel Ventures, no BS Innovation Hub, que a gente faz aceleração
de startups. E estamos agora indo para uma nova sede, onde a gente vai juntar todas as empresas no mesmo local, no mesmo espaço. E também estamos abrindo uma nova empresa, que é a Corporate Connection, que é uma estrutura, é um hub de aprendizado, onde temos um auditório para 100 pessoas, salas de treinamento, para que as empresas também possam fazer eventos conosco, nossos clientes possam fazer eventos conosco. Então, assim, hoje a gente está criando um ecossistema de negócios. A gente se denomina GM Group, passou uma nova identidade organizacional esse ano. A gente está lançando agora, esse mês, o GM Group, onde nós trabalhamos ecossistema... Debaixo estão todas as empresas. Todas as empresas. Onde a gente está trabalhando agora um ecossistema de negócios para dar uma solução mais completa para o nosso cliente, para trazer todos os parceiros... Essas empresas se integram dentro do ecossistema, né? Se integram, e também empresas que não são não é da nossa propriedade, não é da nossa sociedade, né? Como a Octa Digital, como o Sancho, como tantas outras que a gente está trabalhando para fazer parte desse ecossistema, para a gente oferecer uma solução mais completa para o cliente. Fantástico, Eduardo. Você falou em 2 gigantes aí, que eu tenho um respeito e um carinho muito especial, aprendi muito, continuo aprendendo, que é o professor Falcone, e aquele que liderou o Grupo Pão de Açúcar por tanto tempo, que é o Abílio Diniz. O professor Falcone diz assim, que nós só temos uma alternativa. Não existem 2, só existe uma alternativa. É de sermos os melhores naquilo que nós fazemos. E o professor Falcone também diz que qualquer resultado é atingível desde que você aprenda. Se você estabelecer uma meta muito ousada e você não chegou ainda, é porque você não aprendeu ainda. Na hora que você aprender, você vai lá e faz. Perfeito. E o Abílio Diniz diz que uma empresa são pessoas e processos. Isso. Com base nesse pensamento desses 2 gênios da nossa economia e da liderança empresarial, como é que você lê essas aspas desses 2 gigantes? Assim, o doutor Abílio, ele é inspirador, né? Eu estava comentando sobre ele essa semana. Ele vai fazer quase 90 anos, mas com a vitalidade, ativo ainda em toda a parte de gestão empresarial, dando aula, compartilhando experiências, conhecimento que ele teve ao longo dos anos. E agora até com programa de televisão na CNN. Isso, exatamente. Então, assim, é fantástico ele. E ele dizia uma coisa muito do Pão de Açúcar, isso há 20 anos atrás, né? 20 não, né? 30 anos atrás. 30 anos atrás ele dizia assim, Nacélio, que ele dizia para os executivos das reuniões, ele dizia sempre, você tem que escolher como você vai subir uma escada aos 80 anos, aos 40. Legal. Então, aos 40 anos você escolhe como é que você quer subir uma escada aos 80. De cadeira de roda, ou com a bengala, auxiliado, ou então... Subindo mesmo. Subindo o serelepe como ele é. Como ele está hoje. Exatamente, com aquele vigor todo que ele tem. Então, assim, doutor Abílio é um inspirador. Eu acho que eu aprendi muito do Pão de Açúcar. Eu digo sempre isso. Eu não vou conseguir pagar o Pão de Açúcar tudo que eu aprendi em 10 anos trabalhando com eles. Eu ensinei muito Pão de Açúcar, mas o Pão de Açúcar me ensinou muito mesmo. E assim, a Gomes de Matos nasceu dentro do Pão de Açúcar. Tanto assim que às vezes que eu vou para São Paulo, às vezes sozinho, e eu fico no hotel ali perto da Pão de Açúcar do Iguatemi, lá em São Paulo, eu vou às vezes para dentro da loja do Pão de Açúcar para me sentir mais em casa. Que legal. Né? Porque o ambiente, o cheiro, tudo me lembra a minha casa, lembra o Pão de Açúcar. Eu acho que foi o que te catapultou, né? Porque além da experiência vivida e aprendida, foi também um aval, né? Isso. Porque para conquistar novas empresas você já usava a marca. Eu sou consultor do Pão de Açúcar. Exatamente. E em 98 nós fomos, eu e o Francisco Gereissati, que era o diretor regional. Eu lembro do Francisco. Lembra do Tequinha? Lembro. Nós fomos apresentar, o Pão de Açúcar tinha os melhores indicadores, venda por metro quadrado, venda por check-out, venda por funcionário, todos eram do Ceará, todos. E aí o board disse, pô, esses caras estão fazendo alguma coisa diferente. Tem a ver com alguns de Matos, com certeza. Estão fazendo alguma coisa diferente. E aí eu e o Francisco fomos apresentar tudo que nós fazíamos aqui no Ceará. Que legal. E aí nasceu o Programa de Excelência em Serviço do Pão de Açúcar a nível nacional, baseado em tudo que nós fazíamos aqui no nosso estado. Que testemunho, né? Então foi assim, fantástico, né? Então, uma empresa são pessoas e processos. Né? Uma empresa são pessoas e processos. Como diz o próprio Abílio Diniz, né? Isso. E assim, processos, às vezes a gente se encanta com os processos que são mais glamurosos, né? Mas uma coisa que eu aprendi com o doutor Abílio, quando ele entrava numa loja, ele nunca entrava pela porta da frente. Ele sempre entrava pela porta de trás, pela portaria, porque ele disse que a portaria é onde a mercadoria entrava, né? É onde tinha o maior roubo também dentro do supermercado, na portaria. Então ele nunca entrava pela porta da frente, ele sempre entrava pela porta de trás, para ver como é que estava tratando o estoque dele. Porque se tivesse ruim a portaria, a loja
já estaria ruim com certeza. Eduardo, a gente está falando de frases aqui, né? Falamos de frases do Falcone, que ensinam muito, do Dr. Abílio Diniz. Eu tenho uma aqui que eu quero embasar, uma frase sua. Leonardo da Vinci diz que o mais alto grau da sofisticação está na simplicidade. E eu imagino que esses grandes cases de sucesso se tornaram grandes porque conseguiram simplificar coisas complexas. Eu tenho certeza que você também acredita nisso. Certeza. E você, há algum tempo atrás, você falou o seguinte: para sobreviver nessa nova economia, com novas regras, novos clientes, novos métodos, novos modelos de negócios e novas tecnologias, os negócios devem aprender a ver as coisas de forma diferente, fazer de uma forma diferente e entregar de uma forma diferente. Traduz essa frase aqui para nós que estamos aqui curtindo essa masterclass, essa aula. Legal. Assim, o mundo muda muito rápido. As mudanças vão ser cada vez mais aceleradas. Então, para quem está nos ouvindo hoje vai ser o dia mais lento da sua vida, porque o resto vai ser muito mais rápido do que hoje. Que legal. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que essa mudança existe, de que ela impacta a vida das pessoas, a forma como a gente compra, a forma como a gente vende, a forma como relaciona, a forma como a gente aprende. Então, por exemplo, nós estamos aqui no podcast. Algumas pessoas, quando fazem sua corrida matinal, estão correndo na esteira e tudo mais, botam música para ouvir. Eu não boto música, eu boto podcast. Que legal. Eu boto podcast porque eu aprendo constantemente. Por exemplo, essa semana eu aprendi uma frase que eu achei fantástica, Marcelo. Sempre a gente aprendeu que quem não é visto não é lembrado. Sim, né? É verdade. E aí o cara complementou a frase e eu disse, pô, que frase legal. Ele diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Verdade. Né? Eu só queria aproveitar aí as tuas aspas aqui, o teu comentário, só para dizer, porque eu morei em São Paulo 6 anos. E o trânsito de São Paulo é algo caótico. Uhum. Então, só que eu não sofria com o trânsito de São Paulo, porque eu aproveitava o trânsito para aprender. Então, o som do meu carro eram aulas. Verdade. Então, assim, você está dizendo que você, por exemplo, não ouve música ao malhar, você ouve podcast. Que legal. Porque eu acho que... Porque está tudo exigindo aqui algo diferente para ser feito. Porque assim, eu me acordo cedo, né? Eu até tive no lançamento do livro do Vladson, né? Sim. Que acordar cedo não tem vantagem nenhuma. Eu já falei para ele que tem, mas eu descobri porque ele não está dizendo que não tem vantagem. Eu acho que ele está nos animando a qualificar o tempo. Exatamente. A melhorar a qualidade. Então, assim, eu me acordo cedo, em torno de 5 e meia da manhã. E às vezes eu fico naquela dúvida, né? Eu vou malhar ou vou ler meus livros? Vou malhar ou vou ler meus livros? E aí... Você é um devorador de livros. Que trade-off. Sim. Aí eu disse assim, pô, eu vou malhar, mas não vou deixar de aprender. Então eu boto meu podcast para aprender. Realmente. E aí eu acho que para ver diferente, fazer de uma forma diferente, você tem que buscar aprendizado. E esse aprendizado, eu acho que a leitura é um dos grandes instrumentos para você entender cases, né? Eu gosto muito de ler biografias. Recentemente eu assisti novamente o filme Fome de Poder, do Ray Kroc, do McDonald's. Sim. Né? E aí eu disse, cara, eu gostei tanto desse filme, nunca li a biografia do Ray Kroc, eu vou comprar a biografia do Ray Kroc para eu ler. Aí comprei na Amazon, no outro dia chegou, e aí eu comecei a ler a biografia dele. Assim, lições extraordinárias. Lições extraordinárias. Não tem como você não aprender lendo um livro daquele, vendo efetivamente o que deu certo para ele, o que deu errado, que decisões, a escolha de pessoas. Então a leitura, por exemplo, até 2 anos atrás, eu tinha uma meta de ler 2 livros por mês. E aí eu disse, cara, 2 livros por mês é pouco. Eu tenho que ler 4 livros por mês. 1 por semana. 1 por semana. Aí botei minha meta de 1 por semana. Deve ter feito um curso de leitura dinâmica? Não, é hábito mesmo. hábito mesmo. Né? Todo dia 1 hora de leitura de manhã cedo. E aí... Isso já virou hábito. A minha esposa está dormindo, os meninos estão dormindo, então fica mais fácil. O silêncio, né, na cidade também é muito grande. Então você tem um foco e você se concentra bem ali. Então, assim, o hábito da leitura eu acho que é fundamental para qualquer pessoa. E você disse uma frase muito importante. Se a pessoa não gerou o resultado, é porque ela não sabe. Sim. Isso é muito claro. Por exemplo, tinha uma empresa cliente nossa alguns anos atrás que ela foi comprada por uma empresa de São Paulo. Essa empresa vendia na faixa de 12, 15 milhões mês, mais ou menos. E aí a empresa de São Paulo disse assim, nós analisamos o mercado, dá para você vender 40. Como 40? Mais que triplicar? Não dá.
E aí ele fez um cálculo, um modelo de canal de venda e estruturação da equipe de vendas. Marcelo, em 3 meses a empresa estava vendendo 40 milhões. Só pela simplicidade. Aprendeu a fazer. E a simplicidade foi o seguinte, ó, você falou em simplicidade, que eu acho fundamental. Ele disse assim, quantos gerentes de venda você tem? Aí temos 20 gerentes de venda. Então, 40 milhões dividido por 20 gerentes de venda dá 2 milhões para cada gerente. Cada gerente desse, ele tem quantos vendedores? Ele tem 10 vendedores. Ok. 2 milhões dividido por 10 dá 200 mil. Então, cada vendedor, você tem que fazer com que cada vendedor venda 200 mil. Se ele não vender 200 mil, ele não tem um perfil. Mas nós temos que ter vendedores que vendam 200 ou mais do que 200 mil por mês. Em 3 meses, a empresa estava vendendo 40 milhões. Sensacional. Eduardo, já que a gente está falando de aprender, eu aprendi com você isso, inclusive, né? Você fala do aprender, do desaprender e do reaprender. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Legal. Isso aí tem se tornado um mantra para Gomes de Matos nos últimos 5 anos. Essa frase foi dita por um futurólogo, Alvin Toffler, que ele falou o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então a gente tornou isso um mantra dentro da nossa empresa. Todo evento, praticamente, toda palestra, a gente começa com essa frase. Porque hoje nós temos, diante dessa mudança toda, nós temos que ter eternos aprendizes. Se nós não formos eternos aprendizes, estivermos dispostos a aprender, e às vezes desaprender até fórmula de sucesso do passado. O que trouxe a gente até aqui não garante que a gente vai com esse conhecimento até acolá. Exatamente. Como diz Marshall Goldsmith, né? Ele, no livro dele, que é um dos maiores coaches do mundo, ele coloca isso, né? E aqui no Brasil ele diz isso no livro, o título do livro em inglês é esse: o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Sim, né? E aqui traduzir o livro por Reinventando Seu Sucesso, que não tem nada a ver com o título original. Sim. E aí, traduzindo para o cearense, é justamente isso: o que te trouxe até aqui não vai te levar até acolá, né? Dá uns exemplos de alguma coisa que a gente precisa desaprender. Eduardo. Desaprender. Achar que sabe tudo. Você já começa a morrer profissionalmente ali. Tem muita gente que acha que sabe tudo. É verdade. Desaprender a ser arrogante, prepotente. Tem muito empresário que é arrogante, que é prepotente. Né? Desaprender a entender que os processos, eles mudam. Desaprender como vender para o cliente, que às vezes o cliente muda e você não está percebendo. Antes dos bastidores aqui, a gente estava conversando sobre algumas empresas. Sobre um case desse. Exatamente. Sobre case, e que as pessoas não perceberam que o consumidor estava mudando. Né? E que com essa evolução da tecnologia, essa geração millennial e a geração Z, nos próximos anos, serão mais de 50%, tanto do mercado de trabalho quanto do mercado de consumo. Né? Nós vamos cada vez ficar mais velhos, o Brasil isso é fato. Então nós temos também, por exemplo, aprender a atender pessoas idosas. Então, por exemplo, eu visitei na Europa ano passado um supermercado na Alemanha, que ele foca só em 55 mais. Pessoas têm 55 ou mais. É foco, está na fachada. É possível reaprender sem desaprender? Ou não. Algumas coisas tem que desaprender mesmo? Tem que desaprender. Que legal, cara. Eu digo sempre, faço uma metáfora com as pessoas, é que a gente traz uma mochila nas costas. Sim. E essa mochila está cheia. E às vezes eu tenho que parar, tirar as coisas da mochila para colocar outras coisas na mochila. Porque a minha mochila cheia não cabe mais nada. Para qualificar o que vai levar na mochila. A mochila para aqui para diante. Então, hoje muitas empresas quebram porque elas fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Não é porque elas fazem errado, é porque elas fazem bem as mesmas coisas. Só que são as mesmas coisas. E o mercado muda. Já está querendo outras coisas. O mercado está querendo outra coisa, o consumidor já mudou. Então, muda totalmente. Né? Então, a gente precisa dessa frase aí diariamente nas nossas vidas. E a gente precisa ser o que os americanos chamam de lifelong learner. Né? Um aprendiz ao longo da vida. Se você não for aprendiz... Eu costumo dizer, eu até falei nos outros podcasts que eu vou ter 200 anos de idade com a consciência de que precisa aprender quase tudo. A gente aprende até no momento da morte. Porque na hora que a gente achar que sabe tudo, acabou, você começou a morrer profissionalmente. Exatamente. E a gente aprende até no momento da morte. Né, sim, sim. A gente aprende no momento até da morte a gente aprende. As lições estão aí, né? É verdade. Eduardo, eu vou transformar em mantra aqui na nossa organização também, esse aprender, desaprender e reaprender, porque se funciona para um gigante como você, um produtor de know-how, um produtor de conceitos, um ensinador de empresas a serem melhores, eu já vou aprender para implantar aqui. Legal, mas eu queria trazer para você assim, uma percepção. No final do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o exército americano criou um conceito chamado VUCA, porque ele entendeu que as empresas
iriam participar de um mercado muito maluco. E aí o mundo VUCA seria mais ou menos empresas dentro de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse período aí da Guerra Fria durou aí durante até os início dos anos 90. E esse conceito VUCA, ele se transformou num conceito BANI, de um mundo muito frágil, né, de um mundo ansioso demais, de um mundo não linear, cheio de altos e baixos, e até incompreensível. É esse o cenário onde as empresas estão estabelecidas. Como é que a gente faz para transformar os nossos projetos em projetos exitosos, empresariais, diante de um mundo tão complicado? A gente viveu muito isso na pandemia, não é, Marcelo? Pandemia, exatamente. Na pandemia, eu acho que foram 10 anos. Divisor de águas. Né? Divisor de águas. Então, assim, muitas empresas naquela época nos procuraram, que estavam tendo muitas dificuldades em se adaptar a essa nova realidade. Muitas empresas nos procuraram. Então, foi o que nós fizemos. Nós começamos a auxiliar não só os nossos clientes, naquela época, mas também nós começamos a fazer lives semanais, ensinando, e também abrimos um espaço para que 100 empresas, pequenas empresas, se cadastrassem para que elas recebessem gratuitamente a nossa consultoria. Então, assim, foi um momento que a gente percebeu muito as dores, né, as incertezas de como proceder num mundo que é totalmente diferente. Porque, assim... Um cenário imprevisível. Imprevisível, né? Porque a gente... 2 cenas me marcaram, assim, em termos de imagem na minha vida, né? Que não são cenas pessoais, mas cenas mais de uma forma geral. Foi aqueles 2 aviões entrando em 2001, no 11 de setembro. O Trade Center. No 9/11, nem Hollywood imaginaria. Nem Hollywood imaginaria. E assim, aquilo ali me marcou. Eu sei onde eu estava naquele momento, o que eu estava fazendo naquele momento, eu sei. E a outra foi ver a 9 de julho lá em São Paulo, durante a pandemia, sem nenhum carro, sem nenhuma pessoa, quilômetros e quilômetros ali do Minhocão, sem ninguém. E vários prédios, um atrás do outro, aluga, fechado. Então, impressionante aquela cena. E aí, assim, a gente percebeu que a gente estava vivendo um novo mundo, uma nova realidade. Eu acho que foi ali que as pessoas criaram consciência de que nós estávamos vivendo, que esse mundo VUCA tinha efetivamente chegado. E aí a gente começou e a gente criou, então, começou a assessorar as empresas. E aí eu sou um pesquisador, eu gosto de pesquisar, gosto de ler. E eu disse assim, rapaz, quem é que está tendo sucesso no mundo? E no Brasil, e na Ásia, e na Europa. E nós fomos pesquisar essas empresas. Compramos todos os livros, né, que tivessem em português ou em inglês na Amazon para trazer as experiências dessas empresas que estavam sendo exitosas. Por exemplo, a Cisco. Sim. A Cisco é um exemplo de empresa. Mas o livro nunca foi traduzido para o português, nunca. John Chambers, que é o cara que eu considero até hoje, né, desses 20 e poucos anos aqui de século XXI, como o Jack Welch foi o executivo do século XX, fantástico. Para mim, Chambers é o executivo do século XXI. Então, pegamos Cisco, pegamos Magazine Luiza, pegamos Amazon, pegamos Birzog na Europa, pegamos Alibaba, que tinha sucesso. Compramos todos os livros. E aí compilamos todas aquelas práticas, aquele aprendizado, porque as pessoas dizem assim, na prática é diferente. Mas para a gente praticar, sim, a gente precisa ter uma teoria, tem que ter os conceitos. E aí nós fomos pesquisar o que essas empresas estavam fazendo, quais eram as práticas dessas empresas. E aí nós criamos o livro A Nova Gestão. Porque a gente conseguia, através das mentorias, através das consultorias, atender ali 100 empresas, talvez, né? Sim. Mas com o livro a gente poderia compartilhar isso com muito mais empresas. Aí nós criamos o Nova Gestão e, para nossa surpresa, né, o livro foi best-seller já em 3 meses. Em 3 meses já tinha esgotado a primeira edição, que eram 1.000 exemplares. Sensacional. Aí então, nós fizemos a segunda edição, o livro está com 2 anos, já está na 4ª edição agora, a 4ª tiragem, já está com mais de 3.000 livros vendidos no Brasil. E assim, todo dia postam as pessoas lendo o livro, dizendo, olha, recebo feedback, Eduardo, cara, muito bom ler teu livro. Eu sou um testemunho disso. Já li seu livro umas 2 vezes e extraio lições preciosas para a nossa vida. Pois é, legal. Aí, então, assim, o Nova Gestão, que é baseado no modelo que a gente criou, porque assim, como é que a gente ensina essas pessoas? Eu gostei muito de método. Como você coloca aí, gente e gestão, sim, processo, para mim, tem que ter gestão. Perfeito. O grande problema das empresas e dos países é a falta de gestão. E para ter gestão, precisa ter método. Não, a coisa não acontece sem método. Tudo tem um método. Fazer um bolo tem um método. Sim. Né?
Para fazer um jantar tem um método, para tomar banho tem que ter um método, tudo tem que ter um método para a gente ser mais efetivo. E aí nós criamos esse modelo, que é o modelo da nova gestão, que começa com o cliente fã. Porque eu aprendi isso com quem? Um fundador do Waze. O Waze, durante a pandemia, a gente sabe que as coisas estavam muito baratas. Waze israelense. E aí eu tive a felicidade de ter o Uri Levine como meu professor, que é um dos fundadores do Waze. Que legal. E aí ele disse o seguinte, olha, não se apaixona pela tua marca, não se apaixona pela tua empresa, pelo teu produto, pelo teu serviço. Nada disso é importante. Se apaixona pela dor do cliente. Pelo seu cliente. Se apaixona pela dor dele. Qual é a dor que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Fantástico, é isso. Então foque na dor do cliente, que é criar valor, né? Então, quando eu crio valor para alguém, alguém diz assim, isso tem valor para mim, a pessoa adquire aquilo ali. Então, para isso, a gente começou com um cliente fã, eu tenho que ter clientes fãs. Eu vi que clientes fãs é o centro do seu método. Isso. Que gravita em torno disso. Nova estratégia, novo modelo de gestão, cultura, nova arquitetura organizacional, times extraordinários, excelência operacional, crescimento e longevidade. Exatamente. Eu achei sensacional isso aqui. Então, assim, a gente criou tudo isso baseado nessas práticas. O que é que a empresa, para ter sucesso nesse mundo VUCA ou BANI, precisa ter? Rapaz, ele precisa disso aqui. Ele precisa, por exemplo, em termos de cultura, mudar uma cultura de comando, cobrança e controle, de microgerenciamento, de mando das pessoas, para dar autonomia para as pessoas, para dar empoderamento para as pessoas, para que essas pessoas tenham o que o Daniel Pink chama de motivação 3.0. Tem que ter propósito. As pessoas hoje querem trabalhar em empresas que têm propósito. Para que eu estou trabalhando aqui? Não é só dinheiro. Autonomia para realizar. Autonomia para realizar, reconhecimento, autorresponsabilidade. Então, assim, quando a pessoa entra dentro de uma organização, normalmente ela tem mais de 18 anos. Não é uma criança, é um adulto já. E esse adulto ele tem que ter autorresponsabilidade. E a gente sabe disso. Então, as pessoas tratam as pessoas, normalmente, principalmente em alguns segmentos, como uma extensão só da máquina, que é os braços e as pernas das pessoas. E esquece que aquele ser humano, às vezes ele é um pastor, na vida privada dele. Às vezes ele é um líder de comunidade. Sim. Né? Ele tem tantas habilidades e tem tanta coisa mais a entregar, mas não, só quero seus braços e suas pernas. Legal. E esquece da cabeça Eduardo, das pessoas. você falando isso, eu passei um tempo na Disney estudando, vendo em loco o case, estudando, visitando as estruturas da Disney. E uma das coisas mais relevantes que eu aprendi foi a relação da Disney com seus colaboradores. Que eles não chamam nem de colaboradores. Eles chamam de cast member, membro do elenco. Então é como se cada colaborador fosse um partícipe da organização. E em muitos momentos eles dão autonomia para que o colaborador, o cast member, digamos assim, realize aquilo que é pilar da empresa. São 5 pilares vitais, né, que é segurança, cortesia, integração, show e eficácia. E tudo deságua na eficácia. E para cumprir essas chaves, esses pilares da empresa, eles dão muita autonomia. E, assim, na verdade, tudo começa no processo seletivo. Eles contratam talento, treina habilidades. Eles entendem que se você contrata só pelo currículo, muitas vezes você demite pelo comportamento. Então, eles contratam as pessoas que têm os valores da companhia, que assimilam rapidamente a cultura da companhia, porque eles sabem que essas pessoas vão agir como sendo um dos donos da companhia. E você falando isso, eu lembrei desse caso, assim, desse case Disney. Legal. Como é que você associa isso, que é o que a gente está falando, da importância dos colaboradores? Eu acho isso fantástico, né? Eu tive agora em agosto em Boston, e aí eu estava num mall e tinha uma lanchonete chamada Shake Shack, né, que é uma rede americana excelente, né? Que o Adolfo do McDonald's não nos escute agora. Mas nesse dia eu não comi McDonald's, eu comi Shake Shack, que o Adolfo é nosso cliente há mais de 10 anos. Mas eu sempre gosto de ter outras experiências, conhecer outros, até para fazer um benchmarking mesmo. Sim. E aí eu fui na Shake Shack, e aí eu fiz o pedido, 3 sanduíches, 3 Coca-Cola, batatas e algumas sobremesas e tudo mais. E quando eu recebi o pedido, a moça que eu tinha feito o pedido, ela errou. Ela errou o pedido. E aí ela esqueceu um dos sanduíches. E aí quando eu recebi o pedido, eu disse assim, olha, tá errado o pedido. Ela, por que tá errado, senhor? Eu disse, porque tá faltando o meu sanduíche. Esse aqui tá da minha esposa e da minha filha, mas o meu não tá aqui. Aí ela, muito desculpe e tal, vou providenciar agora, não sei o quê, pelo amor de Deus, desculpe e tal, tudo mais.
quando eu fui pegar o meu sanduíche, tinha dado 36 ou era 38 dólares da série. E ela foi e pegou os 38 dólares e me devolveu os 38 dólares. Aí eu disse, não estou entendendo. Por que você está me devolvendo? Não, para lhe desculpar pelo nosso erro. Eu disse, não, mas não é justo. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero o dinheiro. Se você me desse o meu sanduíche de graça, eu até aceitava. Mas você me dá os 38 dólares do pedido inteiro, eu não quero o dinheiro. Não, mas por favor, aceite. E na cela, ela insistiu tanto que eu disse, tá, tudo bem, então. Não, o senhor vai continuar nosso cliente. Não vai, eu disse, vou continuar sendo cliente, com certeza. Ainda mais de agora. Com certeza. Essa experiência que eu tive aqui. Mas eu nunca tinha acontecido um negócio desse na minha vida. Quer dizer, a gerente da loja teve autonomia para devolver os 38 dólares e todo aquele meu pedido sair gratuito. Isso aqui é o que a gente está conversando sobre você falando da importância da sua excelência, o clientes como fãs. Eu estou lembrando aqui de um método, de uma metodologia chamada CX, Customer Experience, a experiência do cliente, que virou uma ciência, a economia da experiência, momentos marcantes. Porque, olha, tudo visa fidelizar o cliente, transformar clientes leais às marcas, clientes fãs das marcas, clientes que torcem pelas marcas. E assim, você falando isso, o que é que eu estou lembrando? Que muitas vezes os clientes se fidelizam no problema. Exatamente. Dependendo da forma como esse problema é cabalmente resolvido. Porque muitas vezes você encanta o cliente na forma como você resolve o problema. É verdade. Né? Então você está trazendo aqui um caso prático disso. Assim, essa experiência do cliente, a primeira empresa que começou a trabalhar efetivamente isso no Brasil até alguns anos, que era a TAM. Né? Sim, que hoje fantástico. Latam. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade uma vez de ser... Eu tive momentos memoráveis. Em Congonhas, ser embarcado pelo próprio comandante Rolim. E um piano de caudas. Piano de cauda, uma sala enorme, com refrigerantes, salgadinhos, né? Maravilhoso ali em Congonhas, era fantástica aquela sala da TAM. E assim, tanto assim que hoje eu sou cliente Latam. Então, às vezes eu viajo para fora e eu vou até São Paulo, né? 3 horas de voo para São Paulo, aí vou para a Europa, passa por cima de Fortaleza. Pois é. Mas eu vou de Latam, né? Não é mais a mesma TAM daquela época, não é mais. Mas né? marcou tanto que... marcou tanto que fidelizou. E apaixona, né? Aquela questão da Apple. Então, por exemplo, eu sou cliente Apple, então eu sou apaixonado pela Apple. Sim. Eu estava em São Paulo, no Mundo TOTS, um dia, e aí eu visitei um outro fabricante lá, tinha um stand do outro fabricante, e eu estava com o meu iPad debaixo do braço. E na época o iPad não tinha a caneta que tem hoje, todos os recursos que o iPad tem hoje, era alguns anos atrás. E aí o rapaz disse assim, eu posso demonstrar o nosso tablet? Pode. E aí ele foi dizer, o senhor faz isso? Eu digo, não faz. O senhor faz isso? Não faz. O senhor faz isso? Não faz. Ele disse, o nosso é melhor do que o seu. Eu digo, Ele disse, não, vamos trocar no nosso. Eu digo, vou nada. De jeito nenhum, porque o meu é Apple. Eu entrei numa loja Apple nos Estados Unidos com o meu iPhone com problema e eles só me perguntaram 2 coisas. O meu nome e qual era o problema. É isso aí. E eu falei que não estava carregando. E aí ela usou lá uma coisa, você dá 15 minutos pra gente, se você quiser tomar um lanche, volta em 15 minutos. Eu voltei em 15 minutos, eu estava com um telefone novo. Aparelhou aqui, emparelhou um com o outro, transferiu tudo que tinha do meu celular antigo, me entregou um celular novo e disse muito obrigado por confiar na gente. Quem é que esquece? Quem esquece uma coisa dessa? Não esquece, né? Quem quiser entender realmente o que é criar valor para um cliente, fica na frente da loja de uma loja Apple. Fica analisando. Não tem nem caixa. Não tem nem caixa. Né? Não tem atrito. Não tem atrito. Não tem atrito. É impressionante. Isso é Customer Experience. Isso é experiência na veia, né? Na veia. Ali é fantástico. Pois é, cara. Assim, a gente vê esses detalhes. E muitas vezes, por exemplo, tanto a Apple quanto a Disney, uma das áreas marcantes ou uma das decisões marcantes é valorizar os detalhes. Porque eles acham que o concorrente não está no detalhe. E o detalhe não custa nada. Já que você gosta de frases, tem uma frase que diz o seguinte, Deus está nos detalhes. Que legal, né? Se olhar a natureza... verdade. Cada detalhe aponta para Deus. Aponta para Deus. Sensacional. Sensacional. Eduardo, qual é o papel da liderança nesse processo todo? Todo. Conte essa história. Todo. Porque eu acredito piamente nisso, eu quero só ouvir, eu sei que você vai corroborar com isso, com certeza, mas eu quero que quem está nos assistindo então vamos deixar um recado ouça bem de claro. Você mesmo, assim, vamos deixar bem claro. Vital da liderança. A liderança de uma empresa, ela é responsável pela sobrevivência,
pelo crescimento e pelo sucesso de uma organização. Olha só, é isso. Se os líderes não assumirem essa responsabilidade, então, você que está nos assistindo, todos os problemas da sua empresa, o grande responsável é você. É você. É a sua mentalidade, a sua forma de ver, a sua forma de gerir. Não adianta dizer, porque tem funcionário que não tem funcionário bom hoje, porque é muito fácil botar a culpa nos outros. Sim. Eu não tenho esse problema. Na nossa empresa nós não temos problema. Nós só temos gente extraordinária. Nós só temos gente boa. E quem não é extraordinário já saiu. Então vai sair. Legal. Né? Vai ser promovido para concorrente. É isso. Então é nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade o atendimento ao cliente, Legal. A experiência do cliente, Fantástico. o desenvolvimento das pessoas, a nossa gestão financeira. Tudo é nossa responsabilidade. Então, assim, é muito fácil terceirizar para os outros. A nossa responsabilidade não é a sua responsabilidade. O líder é o responsável por tudo que acontece dentro da organização. É o responsável final por tudo. Às vezes a gente não quer aceitar, às vezes é duro a gente ouvir isso, né? Às vezes é duro. A gente, às vezes, em mentorias, diz isso, o grande responsável por sua empresa está hoje. Onde está, a responsabilidade é sua. Né? E os sucessos também. Quando acontece o sucesso também é consequência da nossa liderança, né? Do nosso processo de gerir pessoas. Tem uma percepção nova, Eduardo, eu queria até te ouvir sobre, porque nós temos a liderança transacional e nós temos a liderança transformacional. E a gente tem que entender hoje que liderar não é somente gerenciar processos, mas é inspirar pessoas. Eu estava ouvindo aqui uma frase do Saint-Exupéry que fala que se você vai construir um navio, não adianta você ensinar as pessoas a cortar madeira. Você tem que inspirá-los a se apaixonarem pela imensidão do mar. Exatamente. Então, assim, é chegar no coração das pessoas, é gerar comprometimento nas pessoas, é transformar os times em pessoas verdadeiramente, assim, entusiasmadas com a visão estabelecida e com os resultados que podem alcançar. Como se cada colaborador fosse um dono, um proprietário da companhia. Então, a liderança transformacional é aquela que influencia, é aquela que lidera pelo exemplo, é aquela que desenvolve os recursos, é aquela que oferece caminhos estratégicos. Não é aquela que simplesmente cobra um resultado, cobra um desempenho. Como é que você vê isso? Dentro da nossa empresa, nós temos 2 valores que retratam totalmente isso. Tratar as pessoas sempre com confiança, respeito e cordialidade. Fantástico. Todos têm que ser tratados com confiança, respeito e cordialidade. Nós já tivemos grandes consultores da nossa empresa que não eram cordiais e não tratavam respeitosamente, às vezes, um estagiário. E o cara era PhD, MBA e tal, mas sai da empresa. Porque não tem os valores da Gomes de Matos de tratar as pessoas sempre com respeito. Fantástico. Pode ser, o líder tem que tratar com respeito, confiança e cordialidade. E o outro valor nosso é liderança que inspira, forma e cuida. Sensacional. Porque você tem que inspirar as pessoas, você tem que formar as pessoas e cuidar das pessoas. Fantástico. O líder tem que entender que eu estou encantado porque é tudo aquilo que eu tento viver na minha vida desde sempre. Legal. Pois é, então assim, não é só formar as pessoas. Eu tenho que cuidar das pessoas. Às vezes as pessoas estão com problemas pessoais. Às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis. Sensacional. E eu tenho que cuidar do ser humano como um todo. Não adianta eu chegar e dizer, cara, cadê aquele resultado que tu me prometeu? Cadê aquela venda? Cadê a meta? E tal, tudo mais. E às vezes o cara está com problema em casa, a esposa dele está doente, o filho está no hospital. Então a primeira pergunta que eu faço é, cara, como é que está teu filho? Melhorou? Como é que ele está? Está precisando de ajuda? É um cuidado holístico. Isso. Todo, completo, total. Claro, né? Você tem que cuidar das pessoas. E aí as pessoas às vezes querem resultados e não tem esse cuidado de inspirar que você coloca de ver a imensidão do mar, de ter atenção com as pessoas. Chegar no coração das pessoas. Chegar no coração das pessoas. Né? Ensinar, por exemplo, as dimensões técnicas da competência, mas também inspirar as dimensões comportamentais. Então, nós tivemos funcionário nosso que às vezes estava com a mãe em fase terminal e a gente chegou e disse assim, vá para o hospital. Passe lá esses 30 dias. Fica com a tua mãe lá. Fica lá com a tua mãe. Porque senão, cara, Marcelo, ela vai sentir falta daquilo o resto da vida. Verdade. Porque não teve condições de estar junto da mãe no momento tão difícil. Então, cara, vai lá, cuida da tua mãe, não se preocupe, a gente dá um jeito nos teus projetos aqui. Depois, quando você voltar, você voltar, entendeu? Porque já estava aquela fase terminal de cuidados paliativos e tudo mais. Então, você tem que ter esse coração. Empresa é coração, né? Empresa, as pessoas... Como você gera esses momentos mágicos no cliente, você também gera esses momentos mágicos na equipe. E o Disney dizia que se você quer
uma excelência de serviço, cumprir os seus propósitos diante do cliente, cuida do teu cliente interno primeiro. Porque são as pessoas. Uma empresa é o quê? São pessoas. São as pessoas. A Gomes de Matos, a Diesel, a Rocket. A gente. É gente. Pois é, e a gente vê muito... Não tem nada, não tem prédio, não tem mercado. As definições de relacionamento empresa-cliente se define pelo B2B, ou seja, empresas que se relacionam com empresas, ou B2C, empresas que se relacionam com o consumidor final. Eu diria que a Honda, o novo nome do jogo é H to H, é Human to Human, é gente se relacionando com gente, porque Perfeito. Cliente é gente, colaborador é gente. Né? Nessa nova economia, tem duas habilidades fundamentais. As habilidades de ser humano. A primeira habilidade que eu tenho que você não conhece gente. É de ser humano. Eu tenho que ser humano. E as pessoas não são. Aí sabe o que me dizem às vezes? Que eu acho impressionante. Não, Eduardo, você faz isso porque a sua empresa é pequena, você tem 60 pessoas lá. Né? Não. É cultura. É filosofia de trabalho. Perfeito. Pode ter 60, 600 ou 6 mil pessoas. Você pode cuidar do mesmo jeito das pessoas. Você não diretamente não, mas você tem uma cultura que cada líder faça isso. Que cada líder que tem proximidade com aqueles 20 pessoas que estão em proximidade a ele, conheçam e façam isso. Isso é cultural, né? É cultural. Uma cultura clara, bem... Assim, de valorização né? De gente. Então, assim, esse ano foi um ano muito bom para a nossa empresa. Um ano fantástico, o melhor ano da história. Né? Sensacional. Sensacional. Tempo de resultados financeiros. Fico feliz com isso, parabéns. Satisfação de cliente. Assim, estamos com nível de satisfação de 90% de NPS, nota 9 de NPS, com mais de 80 projetos rodando hoje. Hoje está rodando mais de 80 projetos no Brasil. Que legal. Né? Tivemos o maior nível de engajamento e satisfação, 92% da nossa pesquisa de clima organizacional. Isso é um case. As pessoas felizes em estar... Nem a Disney. Felizes em estar com a gente, sabe? E os meninos da Octa sempre participam. Assim, levamos os meninos hoje, toda a meta que era batida, para os melhores restaurantes de Fortaleza. E não só a diretoria, mas a diretoria até a dona Sara, que é a nossa... anjo da guarda que cuida da limpeza dos nossos banheiros, das nossas instalações, para conhecer o que é bom, para conhecer o que é excelência em serviço. Então, nós temos que levar as pessoas a essa dimensão, inspirar as pessoas para essa dimensão. Isso aqui é um restaurante de primeira linha, são os melhores restaurantes de Fortaleza. Então, a gente leva, quando comemora a meta, não é para comer uma pizzazinha e um refrigerante ali, uma tubaína, não. Um grande restaurante. Grande restaurante, para conhecer o que é bom. Para conhecer isso. Isso é importante para as pessoas. Eduardo, caminhando para o final, me fala aí do teu modelo Eleve. O que é? Como é que funciona isso? O modelo Eleve é um modelo que a gente criou antes da nova gestão, né? Que é baseado em 5 passos e que está muito relacionado com o seu programa. Porque o primeiro passo é criar valor. Tem que ter algo de valor para o cliente. Legal. Que o cliente tenha disposição a pagar por aquilo ali. Seja uma caneta, uma roupa, um serviço, uma medicina, qualquer área, advocacia, qualquer área. Tem que ter alguma coisa que o cliente dê valor. Segundo passo, não adianta eu criar valor e achar que os clientes vão correr atrás de mim. Então, eu tenho que atrair clientes. O segundo passo é atrair clientes. Porque eu tenho aquilo de valor. A locomotiva, né? Eu tenho que atrair pessoas, né? E o terceiro passo é vender. Não adianta também eu atrair, colocar no meu funil de vendas, né? Gerar leads e não converter esses leads em vendas. Então, eu tenho que vender, que é o terceiro passo. Depois de vender, eu tenho que entregar o que eu prometi que eu ia entregar. Com excelência. Não adianta aqueles adesivos que tem nos postes em Fortaleza e diz o seguinte: traga o seu amor de volta em 24 horas. Isso não funciona. Não funciona, né? Então, assim, nós temos que efetivamente entregar aquilo que a gente prometeu. E se puder, entregar até mais, superar a expectativa do cliente. E o quinto ponto do método Eleve é lucrar. Toda empresa precisa ter lucro. Com certeza. Precisa de ter uma mentalidade lucrativa. Eu não sou cliente de empresa que não tem lucro. Isso. Mas por exemplo, no Brasil, lucro agora está mudando. Como se fosse um pecado. É um pecado. Como é que, se não tem lucro, ficar rica é pecado. Se não tem lucro, como é que vai investir na qualidade do serviço? Quando a pessoa está crescendo e ganhando dinheiro, as pessoas começam, deve estar roubando. Né? Então, o lucro, a Exame fez uma pesquisa, 10 itens. Para o empresário, desses 10 itens, qual é o mais importante? A maior parte para os empresários, em primeiro lugar, lucro. O negócio tem que dar lucro. Primeiro valor lá que tinha dos itens. Quando foi para a população de um modo geral, que não eram empresários, dos 10 itens, nunca apareceu em qual?
no décimo. No décimo lugar, no último lugar. No último lugar, né? Achava que a empresa tinha que fazer tudo, menos dar lucro. Menos dar lucro. Menos dar lucro. E lucro é muito importante. Lucro é como... E quando você faz as coisas bem feitas, isso deságua lá, não Exatamente. tem jeito. Mas aí lucro é como o ar que a gente respira. Eu digo sempre, é como o ar que a gente respira. Legal. É como o sangue que corre nas veias, é como a água que a gente bebe. Capta essa lição aí. Lucro não é pecado, lucro é essencial. É a água que a gente bebe. Sem ele, não há vida. Ele não é o propósito da vida, mas sem ele não há vida. Então, a empresa tem que ser lucrativa, porque a empresa cresce. O melhor modo de uma empresa crescer é investimento dos lucros. Então, é não sangrar a empresa. Meu pai sempre dizia isso. Meu pai era gerente do Banco do Brasil. E minha família era muito de funcionário público, né? Eu que resolvi empreender mesmo e sempre gostei de empreender. Puxei isso ao meu bisavô, que era sírio-libanês, que veio para o Ceará mascatear mascatear é ótimo. E fez fortuna mascateando no interior do Ceará, né? Mas assim, eu puxei esse lado do empreendedor, né? Esse lado de gostar de vender, esse lado de mascatear mesmo, de fazer, de promover e vender, eu gosto disso. Sim. Então, nesse processo, meu pai dizia assim, olha, não mate a galinha dos ovos de ouro. Muito cuidado com a sua galinhazinha. Que legal. A galinha dos ovos de ouro, nunca mate ela, né? Porque às vezes o empresário comete esse erro, a empresa começa a ganhar dinheiro e aí ele começa a sangrar a empresa. Sim. Aí o empresário fica rico e a empresa pobre, né? Eu prefiro ser pobre e a empresa rica. Legal. Porque eu acho que o reinvestimento do lucro é o que faz o negócio crescer, e é o que dá sustentabilidade, e é o que dá caixa. Então, por exemplo, eu faço uma provocação. E caixa aqui. É tudo. Caixa é tudo. Eu faço uma provocação aqui para quem está nos ouvindo. Qual é a sua meta de caixa para 2024? Fantástico, é isso. Quanto você quer estar no caixa no dia 31 de dezembro de 2024? É isso. Toda empresa tem que ter uma meta de faturamento, de lucro e de caixa. Fantástico. Entendeu? Fantástico. Porque senão eu acho tão extraordinário isso que a gente, quando estabelece o budget, o orçamento para o ano seguinte, a gente negocia bem. Porque depois que a gente fecha o orçamento, ela vira uma peça soberana dentro da empresa. Ela é que manda. E no final do ano a gente tem que estar com essa resposta bem clara. Isso. Quanto é que vai ter de caixa no último dia do ano? Exatamente. E na série, o orçamento é tão bom que antigamente, quando nós não tínhamos, alguns anos atrás, o orçamento das nossas empresas, o lucro sempre era uma surpresa. No dia 10 do mês seguinte, a gente dizia assim, e aí, como é que foi o resultado? Né? Deu lucro, deu prejuízo, como é que foi? Cara, hoje não. Hoje, assim, por exemplo, janeiro vai começar, eu já sei quanto é que vai dar de lucro em janeiro. Sensacional. Porque eu tenho o meu orçamento, tenho todas as minhas previsões, e a gente vai gerenciando durante o mês todo, desde o dia 1º até o dia 31. Se não vai aquele resultado não acontecer, essa despesa aqui a gente pode postergar, pode deixar para o mês seguinte. Mas a meta do lucro está lá batida. É isso aí. Eduardo, meu amigo, quais são as cenas dos próximos capítulos do Eduardo e da Gomes de Matos e todo o grupo GM? A gente, 2024, perspectiva muito positiva, né? A gente tem trazido e tem sido procurado por grandes profissionais do mercado, grandes profissionais que não atuavam em consultoria, mas que são grandes executivos e estão nos procurando para fazer uma migração de carreira e serem nossos sócios. Então, assim, a gente está integrando agora 2 novos aí. Trouxemos esse ano 2 grandes caras, um cara que trabalhou muitos anos na Shell, um cara que trabalhou agora na Unimed, Apivida, Deloitte. Então, a gente está trazendo muita gente legal para o mercado, para compor a equipe, para reforçar o time. Né? Amanhã vamos estar fazendo a disseminação de todas as nossas estratégias, de todas as empresas para o ano que vem, para todo mundo. Né? Porque na nossa empresa não tem segredo, todo mundo sabe de tudo, todos sabem de tudo. Sensacional. Na nosso entendimento, gestão não é para ter segredo. E esse é outro paradigma. O pessoal diz, transparência. Eu não posso dizer quanto é que a empresa fatura, eu não posso dizer quanto é que eu tenho de lucro, eu não posso dizer quanto é o meu prolabore. A empresa sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. É transparente, as coisas são transparentes, não tem segredo. Quando você não tem segredo, é muito mais fácil você gerir. Então, assim, as perspectivas na série para 2024 são muito positivas. Eu aprendi uma coisa com um empresário, que ele dizia o seguinte: o ano sendo ruim ou o ano sendo bom, nós vamos fazer o nosso ser bom. Né? Sensacional. Então, olha a economia, se o ano não é muito promissor, mas que não é o caso, 2024 tem uma estabilidade. Sim. Macroeconomicamente é um ano que a gente não prevê grandes soluços. Está pavimentado com um trabalho bom. Está pavimentado com um trabalho bom. Não vai ser muito diferente de 2023, vai ser macroeconomicamente um pouco melhor do que 2023. Né? E assim, é trabalho duro. O que eu acredito é em trabalho duro. Porque eu sempre tenho uma frase que a gente é um mantra também da Gomes de Matos, que sucesso não é você chegar lá.
Sucesso é você chegar lá e se manter, lá. Se manter. Porque você dá um anozinho e tem um resultado, outrozinho tem resultado, não dá. Você tem que chegar lá e se manter lá. Tem que ser sustentável. Sucesso sustentável. Isso. Então a Gomes de Matos é a maior consultoria hoje. Eu acho que em número de consultores do Norte e Nordeste, consultoria mesmo, porque tem muitas empresas que são consultorias, mas trabalham muito com outsourcing. Sim. Trabalham muito terceirizando mão de obra. Sim. Nós não somos terceirizadores de mão de obra. Nós só fazemos efetivamente consultoria. Né? E dentro desse processo é trabalho duro. Há uma verticalização, né? Você faz todas as etapas do processo com o seu próprio time. Você não terceiriza nada. E a gente não terceiriza para outras empresas. A gente não tem colaboradores dentro de outras empresas fazendo o trabalho de terceirização, que é uma das maiores consultorias do mundo. Né? Elas utilizam muito esse processo de terceirização, de outsourcing. Nós não trabalhamos com outsourcing. Então, assim, nós somos hoje a maior consultoria, mas para se manter como a maior consultoria e a melhor consultoria, a gente tem que se reinventar todo dia. Fantástico. E o Val Harari diz que nessa nova economia, nesse novo mundo, o que nós temos que buscar é aprender a lidar com o desconhecido. Sensacional. Nós temos que aprender a lidar com o desconhecido. O desconhecido vai acontecer, mas nós temos que estar preparados para isso. As pandemias aí que vem a gente possam vir. Exatamente. Eduardo, faltou alguma coisa? Só agradecer a você a oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Eu acho que assim, muitas pessoas às vezes não conhecem as nossas histórias empreendedoras, né? Sim. E esse trabalho que você está fazendo de compartilhar histórias de empreendedores aqui cearenses. Vivências, né? Que é o que marca. Vivências, né? Aprendizado, porque eu gosto muito de biografia. É impagável o que você contou aqui pra gente. Impagável. Isso vai ensinar muito, tanto quanto um livro. Pois é, eu gosto muito de biografia, porque eu digo assim, pô, se funcionou para ele, eu também posso fazer. Claro que sim. Né? Só fazer as adequações, né? Exatamente. Cara, obrigado pela tua presença. Mais uma vez, eu digo, luxuosa. Você é uma grife do mercado. Você é, digamos assim, um ícone de conhecimento. Você é um democrata da informação e do conhecimento. E eu amo isso de paixão. Obrigado. E assim, por isso que eu tenho essa afinidade. Né? Eu sempre admirei o teu trabalho, participei de fóruns. Estamos juntos há muitos anos. Estamos juntos há um bocado de tempo. Né? Te agradeço imensamente. E nós falamos aqui com essa grife, Eduardo Gomes de Matos, CEO, Chairman, fundador do Grupo Gomes de Matos, e que eu tive aqui o privilégio de conversar por esse tempo. Eu espero que você goste. E até o próximo Papo Empresa, Gente e Gestão. Até lá.